Olá pessoal, eu sou o Padre Ezequiel e quero convidar você a se inscrever em nosso canal para acompanhar todos os vídeos. Um forte abraço. Olá, estamos iniciando para vocês o programa Despertai para o Amor. Que alegria grande chegar até vocês com este momento. E eu chego também com um abraço a cada uma de vocês que está aí do outro lado, nos acompanhando nesta hora. Que você se sinta envolvido pela energia positiva e boa do amor que envolve o mundo e que sustenta a todos nós. Nós estamos pela TV Evangelizar em tantos lugares do Brasil. Que bom que também você divulga a obra Evangelizar é Preciso. Você é missionário desta obra, missionário da igreja. Por isso, em tantos lugares onde você já está conseguindo assistir à televisão, você também pode ajudar a outras pessoas, indicar e anunciar, porque a TV Evangelizar vai chegando também com a sua participação. E o telefone nosso, 41-3221-6060, para quem quer fazer pedido de oração, para quem quer também ajudar essa obra, ser um associado, liga para nós. No fim do programa, o nosso momento rápido de oração, mas que é importante para reunir também as suas intenções, que são aflições, preocupações e confianças que você coloca nas mãos de Deus. Nós vamos falar hoje sobre crise ética de valores, a crise de valores e o ser ético dentro dessa crise. É possível ser ético numa sociedade onde os valores vão perdendo a força? Eu queria saber se você se interessa por esse tema. Porque a ética não é uma questão religiosa. A ética diz respeito a todo ser humano. A todos, absolutamente todos os seres humanos. Os valores dizem respeito a todos os seres humanos. Por isso, nós poderíamos dizer assim, antes das nossas opções religiosas, antes das nossas crenças, nós somos humanos e nós somos, de certa forma, convidados a viver a partir de valores. Isso vem a partir da nossa formação. Como estão hoje os valores? O que é ser ético? O que é ser moral? A nossa sociedade vive como isso? Por isso, nós vamos conversar com um filósofo que vai nos ajudar muito a clarear esses temas. Você permanece aí. Não sai daí porque o tema é interessante. E quando um tema assim aparece, muitas vezes ele abre a nossa compreensão e nos ajuda muito a compreendermos a realidade e as coisas que acontecem. Mas eu quero iniciar cantando uma canção que fala de família. Aqui está o Leonardo Velho Soares, que sempre nos acompanha. Tudo bem? Vamos lá. Essa música, Cuidar da Família, foi uma das primeiras que eu gravei no primeiro CD, depois no terceiro CD também. E eu estou iniciando com ela porque provavelmente os valores, a ética começa na família. Para vocês essa canção. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Bela família, que simpatia, corações que se amam, olhares que se aceitam.
se encontram para viver a alegria que nasce todo dia do amor e do perdão. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. As coisas mudam e o tempo passa, mas é preciso cuidar bem da família. Muitas modas, propostas e vícios se apresentam na estrada, impedem a chegada de quem se uniu para sempre. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. A vida é melhor, não dá pra negar. Teve mais segurança quem salvou sua família. Discutiram, mas se perdoaram e sempre houve a vontade de reencontrar a verdade, curar o que doer. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família. Certamente o cuidado é o que forma, é o que estrutura a personalidade e o que nos faz, de verdade, seres humanos éticos e responsáveis. Essa canção você pode encontrar no nosso CD, Deus é Amor, o Levanta Teu Olhar também, que é o terceiro, pelo nosso site padreezequiel.com.br ou aqui pela loja Evangelizar. Nós queremos hoje conversar com o Bortolo Valle. Bortolo é
um professor, filósofo, doutor em filosofia, por isso é uma pessoa preparada para nos ajudar nesta hora. Bem-vindo, Bortolo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. É uma alegria poder estar aqui, poder dividir contigo essa reflexão, poder chegar ao lar de tanta gente e poder conversar um pouquinho sobre a questão da ética, a questão da crise no mundo contemporâneo. Veja o seguinte, Bortolo, nós temos falado muito em crise. Eu, na minha formação de estudante de filosofia, que eu gostava muito da filosofia, depois gostei mais ainda da teologia, mas eu sempre gostei do pensamento, na verdade, da reflexão. Sim. E uma das coisas, dos temas que nós temos estudado muito, que a pesquisa também, eu acho que tem refletido muito, é a questão ética. Por que nós temos falado tanto de ética nesse tempo? Estamos em crise, o que significa tudo isso? Bem, eu acho que nós poderíamos começar, evidentemente, fazendo uma reflexão sobre a própria ideia da palavra crise. Geralmente, quando nós escutamos a palavra crise, quando alguém fala em crise, nós pensamos sempre em alguma coisa negativa. Crise significa sofrimento, mal-estar, e eu acredito que existe um outro modo de olhar a crise. A crise é uma condição necessária para o crescimento humano. Por quê? Vamos pensar numa imagem, vamos pensar numa fruta que está no pé. É tão bonito ver a fruta no pé. Mas se nós não colhermos, não causarmos uma crise, nós não podemos desfrutar do sabor da fruta, da gostosura da fruta, não podemos nos alimentar com os nutrientes dessa fruta. Então eu quero acreditar que a crise, ela é um momento significativo para o homem, não só para o homem individual, como também para a humanidade. Se nós olharmos a nossa história, nós vamos perceber que a humanidade só evoluiu quando entrou em crise. Agora, evidentemente que nós precisamos pensar qual é a nossa atitude ou como nós agimos diante da crise. Então, eu, nas minhas reflexões, penso que nós podemos ter 3 tipos de atitude. Quais são? Uma é não conseguir enfrentá-la e, portanto, acabar num processo depressivo, num processo de minimização do ser humano, né? Porque nós somos impotentes diante da crise. E eu penso que quando nós falamos de uma crise social, uma crise econômica, uma crise política, nós lemos muito isso. A nossa incapacidade de, diante de uma crise, assumir o desafio de superá-la, né? Mas eu também penso numa outra solução para a crise, que é simplesmente empurrar a crise com a barriga, né? Eu estou diante de uma dificuldade, tenho uma dificuldade, e me torno neutro diante dela, tanto faz. Eu não tomo nem a posição A, nem a posição B. Eu simplesmente acabo encarnando aquela posição denunciada no Evangelho, né, por Cristo, que diz das pessoas mornas. As pessoas que não são nem quentes e nem frias. O Apocalipse, né? Então, esse tipo de gente que empurra a crise com a barriga e acaba vivendo uma situação esquisita. Eu prefiro, né, os que estão em crise do que esses que empurram a crise com a barriga. E uma terceira solução, por óbvio, é a solução de enfrentamento da crise, olhar a crise, compreender a crise, acima de tudo, amar a crise, que é uma coisa difícil, né? Diante de um sofrimento, por exemplo, você falar em amar a crise é muito difícil. Mas esse enfrentamento da crise, ele tem uma consequência, e a consequência é o crescimento. Tanto um crescimento pessoal, quando eu, pessoalmente, enfrento a crise, olho para a crise, conheço a crise, estudo e posso superá-la, eu me torno melhor, eu me torno mais gente, eu me torno mais humano, e também a humanidade, nos seus momentos mais
sofridos, né? Os seus momentos de parto, diríamos, né? Aham. Que o parto, de fato, é uma crise, mas ele produz a vida. E, então, eu penso que, diante da crise, nós podemos também crescer. Acho que nós precisamos pensar um pouquinho nessa pedagogia da crise. Bom, vocês perceberam que o Bortolo já nos ajudou numa questão fundamental. Primeiro, todos nós sofremos crises. E aqui, embora o tema seja crise ética, mas ele nos ajuda a perceber o que nos dizem e podem nos dizer todas as crises, que são desde os problemas familiares que você tem, o problema na empresa, o problema com o filho, que é uma crise, que é alguma coisa que está aí. Então, você nos deu também 3 elementos importantes. O primeiro seria dizer, não, olha, eu não consigo, não vou para frente, não, eu sou impotente diante da crise. Outro, então, aquele que enrola a solução, não descobre a solução, fica empurrando com a barriga. E outro, que enfrenta a crise, que ama a crise, que se empenha. Olha que coisa boa, Bortolo, que você trouxe. Eu acho que isso eu fiz questão de retomar para que as pessoas gravem no coração. O que é crise ética diante disso? Veja, Nós temos 1 minuto e meio. Claro. A crise ética é um particular tipo de crise, né? Porque a crise ética envolve a questão do valor, né? Do modo como não só a pessoa individualmente, mas também a sociedade faz os seus processos de escolha, né? Toda escolha, ela é um processo valorativo. Por que é que eu escolho isto e não aquilo, né? Então, nós costumamos dizer que estamos vivenciando hoje uma crise de valores, né? Portanto, é uma crise ética, porque estamos numa encruzilhada. O que fazer com a nossa história? Como decidir? Como escolher? Como atribuir valores a determinados tipos de escolhas que nós fazemos? Eu penso que esta é a situação que nós devemos refletir, né? Crise ética, porque é uma crise que envolve os nossos valores. Nós vamos continuar depois do intervalo. Léo, me ajuda nesse refrão aqui, ó. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Pode cantar comigo aí, você. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Você percebeu que tem muito assunto bom e o professor aqui nos ajuda muito. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. E se for para semear a esperança num jardim, e se for para perdoar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, nem demônio, nem sou anjo, eu sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mas feliz, aqui vou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente.
já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. Pois quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é Pai, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. Pois quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Estamos de volta para o segundo momento do programa Despertai para o Amor. Hoje estamos refletindo como ser ético numa crise de valores. Você que está conosco pela TV Evangelizar, seja um associado desta obra. É muito importante você decidir tornar-se associado. Ligue para 41-3221-6060. Não só a comunicação que chega até você, com boas palavras que ajudam e animam e te dão esperança, mas também muitas pessoas são ajudadas, crianças, por esta obra. Estamos falando com o professor Bortolo Vale, professor de ética. O senhor falava que a questão ética é questão de valor. Se nós falássemos para as pessoas entenderem, ética, um conceito simples que eu gosto, ethos é casa, morada humana. Então, os valores éticos são aqueles que constroem a casa, não a minha casa só, a morada humana, a morada de todos. Aquilo que ajuda a construir é ético, aquilo que destrói já não é ético. Pode ser bom para alguém, poderia ser bom para alguém, por exemplo, a corrupção, talvez alguém usufrui desse dinheiro, só que ele destrói a casa humana, que é o bem comum. Por isso, as pessoas estão tomando consciência a partir também dessa crise, por exemplo, que nós vivemos no Brasil, e graças a Deus eu creio que estamos superando, porque, como o professor disse, a crise também depende de nós. Nós não podemos ficar ali chorando o tempo todo, porque a gente percebe que as empresas, os trabalhadores, somos nós que levamos adiante a coisa. Por isso, se nós esmorecemos, aí não vai para frente. Mas as pessoas estão tomando consciência dessa necessidade ética, desde a educação das crianças. O Brasil que precisa dessa cultura do jeitinho brasileiro, que é sempre de ganhar, mesmo às custas do outro. Será que estamos tomando consciência disso ou não? Eu penso que nós estamos, se posso usar uma imagem, numa situação bastante, eu diria, de um fundo de poço.
né? Não sei se nós podemos descer mais ou não, mas eu penso que todo fundo de poço é uma condição de possibilidade de subida, né? Se o senhor me permite, esses dias conversando com um grupo de pessoas, eu dizia assim, que se nós olharmos os nossos avós, né, os nossos nonos, os nossos avós, eles moldavam a sua vida naquilo que nós podemos chamar de um caráter. Eles tinham caráter, né? Caráter é uma coisa que demora muito tempo para ser construído. Você não constrói caráter do dia para o outro. É uma marca. Você precisa ter uma construção disso. Se nós olharmos os nossos pais, né, que já estão mais próximos da gente, eles perderam um pouco do caráter e tiveram que pautar a sua vida sobre personalidade. Eles representam mais. Eles são mais, usando uma expressão de um pensador, o Bauman, um pensador polonês, eles são mais líquidos, né? É diferente a personalidade do caráter. Um exemplo disso, para que as pessoas entendam bem, porque o conceito é interessante. Então, veja, os nossos avós, quando tratavam uma coisa, eles compravam uma terra. Era no fio do bigode. Isso, eles empenhavam a palavra, diziam, né? Então, eu me lembro dos meus nonos que compravam um terreno e falavam, aqui é a divisa. Não tinha uma escritura, não tinha nada, mas todo mundo respeitava. Ninguém passava, né? Quando alguém dizia, deve-se fazer isso, se fazia isso. Os nossos pais, filhos de uma sociedade mais tecnológica um pouco, né, perderam um pouco a noção do caráter, tiveram que se moldar, tiveram que construir uma história que é muito mais passageira do que fixa. Agora, se nós olharmos a nossa geração, a geração das nossas crianças, nós deixamos de ter caráter, também perdemos a personalidade, uma marca, e passamos a ter perfil. Não é? As 3 dimensões dizem respeito à forma de vivenciar valores. Então, se o senhor me pergunta no começo, nós estamos superando? Eu penso que nós temos que redescobrir algumas coisas, né? Quais são? Nós temos que redescobrir, primeiro, um norte. O vento nunca é favorável a quem não sabe, né, para que lado quer chegar. Né? Então, se você não descobrir alguns nortes, não colocar algumas setas indicativas de para onde ir, nós continuaremos perdidos, né? Eu penso que o esforço que todos nós, cada um, a sociedade, a educação, a igreja, o governo, as associações devem fazer, é justamente de repensar o norte da nossa existência. Para onde caminhamos? Né? Para onde nós devemos ir? Para onde apontam os nossos horizontes de superação? É claro que hoje a sociedade está muito mais evoluída do que estava no passado, né? Nós temos muito mais condições, nós temos um ambiente que nos proporciona tomar decisões de forma mais acertada, por exemplo. Mas isso não significa que nós estejamos, de fato, assumindo e tomando decisões de forma acertada, né? Então, nós estamos ainda num momento, eu diria, de transição. Nós, nos últimos 50 anos, vivenciamos, experimentamos essa crise, né? E agora se trata, evidentemente, de nós encontrarmos uma seta, um norte para onde caminhar. Bortolo, tem um autor, já faleceu, eu considerei ele um dos maiores filósofos brasileiros, Luiz Carlos de Lima Vaz, Henrique Cláudio de Lima Vaz. Lima Vaz. Escreveu muito sobre ética, e ele diz o seguinte: talvez a humanidade precise experimentar a inanidade. O que é a inanidade? É o vazio, é o fundo do poço, para depois descobrir, afinal, onde nós queremos ir. Mas, professor, será que essa tarefa de reconstrução, de saber colocar um rumo, afinal, nós queremos como as nossas crianças, queremos como as nossas famílias, a nossa cidade, como nós queremos? Será que nós estamos sabendo isso? A educação, porque diante da crise que o senhor disse que também é positiva, e nós crescemos a partir das crises,
há sempre um ressurgimento na medida que a gente começa a pensar e dar-se conta, afinal, o que nós buscamos, estamos consumindo demais, estamos vivendo de que jeito para fazer com que a nossa sociedade de verdade encontre o rumo. O que precisaria como base disso? Veja, eu quero acreditar que nós temos uma receita que há muito tempo está aí. Só que nós perdemos a conexão com ela. Os cristãos, né, têm uma referência significativa, que é a própria boa nova do Evangelho. Eu acho que quando nós lemos o Evangelho de São Mateus, e olhamos no capítulo 5 e no capítulo 25, nós encontramos um norte. O que fazer da nossa existência? Né? Por quê? Porque eu penso assim, nós temos que refletir da seguinte forma: eu não sou o centro do mundo. Eu sozinho não sou o centro do mundo. Essa ideia de que cada um pode resolver a vida sozinho acabou engendrando o egoísmo. O egoísmo acabou criando uma multidão de marginalizados, daqueles que não têm voz, daquele que não tem vez, né? Porque eu só penso em mim mesmo. Eu tenho que imaginar, tenho que ter consciência de que a superação da crise, de que ir de encontro a um norte já proposto na boa nova do Cristo, significa justamente pensar que eu estou em conexão com os outros. E que a minha liberdade não é uma liberdade completa e total, sem a liberdade do outro. Que a minha obrigação é uma obrigação que também se completa com a obrigação do outro. Nós formamos, aquilo que o senhor falou no começo, uma casa comum, né? E é a partir deste lugar comum que nós devemos pensar em como nós caminhamos, de que forma nós caminhamos. E é claro, eu não preciso ser religioso para viver certos valores que têm compromisso com os demais. Uhum. Né? A religião é um aditivo a mais, é um tempero fundamental. Mas eu, como ser humano, como racional, posso muitíssimo bem distinguir, né, pela minha consciência, qual é a ação que ajuda e qual é a ação que não ajuda. Nós perdemos um pouco, padre, essa conexão com a consciência das coisas. Nós vivemos um mundo que fala muito. E como o mundo fala muito, nós não temos tempo de pensar sobre valores, sobre a minha escolha, né? Eu sou levado a escolher, mas eu não posso escolher, não me dão a chance de escolher de acordo com alguns valores que eu tenho, né, que eu professo. Professor, nós vamos continuar depois. Que eu quero ainda complementar essa reflexão, pelo menos com mais 2 minutos, 3. Eu vou cantar uma canção do Padre Zezinho, que ajuda dentro desse tema, País dos Meus Sonhos. Quero de volta o país dos meus sonhos. Sem ladrões anunciarem os frutos do nosso suor, sem ladrões a desviarem os bens que o meu povo juntou, sem bandidos e assassinos pondo em risco as nossas vidas. É o país dos meus sonhos, é o meu país libertado, é o meu país resgatado que eu sonho rever. Já fomos bem mais fraternos e mais vizinhos e amigos, e muito mais solidários. Já não somos o mesmo país. Quero de volta ao país dos meus sonhos, mais cheio de rostos risonhos, de volta ao país solidário que eu conheci em criança, de volta ao país da esperança,
de vizinhos que se conheciam, de vizinhos que se reuniam, de vizinhos que se protegiam. Sem ladrões a nos tirarem os frutos do nosso suor, sem ladrões a desviarem os bens que o meu povo juntou, sem bandidos e assassinos pondo em risco as nossas vidas. É o país dos meus sonhos, é o meu país libertado, é o meu país resgatado que eu sonho rever. Já fomos bem mais fraternos e mais vizinhos e amigos, e muito mais solidários. Já não somos o mesmo país. Quero de volta ao país dos meus sonhos, mais cheio de rostos risonhos, de volta ao país solidário que eu conheci em criança, de volta ao país da esperança, de vizinhos que se conheciam, de vizinhos que se reuniam, de vizinhos que se protegiam. Fica aí, nós voltamos já já. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Estamos de volta para você com o programa Despertai para o Amor. Uma alegria muito grande sempre chegar até você. Você que também divulga esse momento e toda a programação da Evangelizar. Muito obrigado. Continue também sendo missionário do bem, do amor, da verdade. Aquilo que nós estamos falando aqui hoje sobre valores, ética. Na verdade, a ética, como nós dissemos, é aquilo que constrói a morada humana, mas é aquilo que a nossa consciência mais profunda percebe. Não, isso seria bom eu fazer, isso não é bom eu fazer, porque a nossa consciência mais profunda, de certa forma, ela intui aquilo que deve ser feito e ser bom. Nós estamos aqui com o Bortolo Valle e eu queria que ele concluísse agora também o raciocínio, porque, Bortolo, você falou agora na última pergunta sobre a consciência. Nós teríamos que resgatar essa consciência que forma, de certa forma, a personalidade para dizer, não, isso não se deve fazer. E nós estamos no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estive lá também um tempo atrás, e parece que a formação, por exemplo, da autonomia, das regras, é muito mais rígida, mas, ao mesmo tempo, eles também têm as suas crises. Então, a questão da construção da vida não é simples. Mas o que você ainda poderia dizer para as pessoas para como ser ético nesse tempo de crise de valores que nos faz pensar assim, mas todo mundo faz, eu também vou fazer. O que nós teríamos que mesmo pegar então, firme? Eu sempre digo que às vezes nós procuramos remédios onde eles não estão. E às vezes nós queremos grandes remédios, grandes soluções mágicas. Às vezes nós esperamos que apareça um cavaleiro do Apocalipse, não é?
que vem aqui colocar a mão e dizer assim, não, daqui para frente a vida vai ser melhor, os homens vão ter uma consciência social maior, não vão cometer tantas injustiças e assim sucessivamente. Mas eu penso, e isso é uma regra, né, que deve estar presente em todos os nossos projetos, que a reconstrução ética e que a saída da crise, ela está associada com a nossa capacidade de agir nas pequenas coisas. Eu quero recordar o pensamento da Teresinha de Lisieux, que dizia que nós devemos fazer extraordinariamente as coisas ordinárias. Fazer muito bem feito coisinhas muito simples. Então eu penso, às vezes nós paramos no sinal de trânsito, não porque nós temos consciência de que outras vidas estão em jogo, que a nossa vida está em jogo. Nós paramos porque temos a consciência de que o guarda vai nos multar. Nós não falamos mal, não porque nós temos consciência que alguém está vendo, porque alguém está olhando. Eu sempre digo para o meu aluno assim, você veio para a aula por quê? Ah, porque vai ter chamada. É um péssimo argumento. Sim. Você tem que vir por quê? Porque você tem um compromisso com isso. Então, as soluções, elas estão muito ligadas às nossas ações mais próximas. Que tal a gente começar de manhã, olhando para quem está do nosso lado, dizer bom dia. Mas não aquele bom dia obrigado, né? Obrigado, porque você tem que dizer, né? Expressar para ele uma significação, dizer que a vida vale a pena porque ele está com a gente. Que tal você chegar no teu trabalho e olhar para as pessoas não com aquele olhar de novo, outro dia, mais uma vez, mas ver o encantamento das pessoas que estão contigo, né? Perceber que juntos nós podemos construir um mundo diferente. Não porque alguém nos obriga a fazer isso, mas porque nós somos seres que temos a capacidade de fazer isto. Nós não somos simplesmente bichos, animais, nós somos seres humanos. Eu disse que eu mandei fazer uma frase que eu quero colocar no meu túmulo, porque eu acho que escrever assim, aqui jaz Bórtolo, é muito pouco. Mas eu acho que eu tenho uma frase que é assim, nós nascemos biologicamente homens, mulheres, mas nós nos tornamos culturalmente humanos. Eu não poderia ser humano sem a tua presença, sem a presença do outro, daqueles que convivem comigo, né? Então nós precisamos entender que a solução não é mágica, não está na ação que o presidente, que o deputado, que o senador vai fazer, a princípio, mas está na minha ação. É a minha ação diante de todo mundo que torna a crise enfrentável e superável, né? Então eu penso, fazer extraordinariamente as coisas mais ordinárias possíveis. Bórtolo, eu fiquei muito contente com a tua presença aqui, nós todos, certamente quem está em casa também pôde compreender a clareza da tua exposição. Isso certamente ajuda muito. Fazer as coisas ordinárias, aquilo que é simples, de forma extraordinária, com atenção, para que nós nos tornemos humanos. Porque não basta estar vivo, é preciso humanizar-se para ser bom. Obrigado. Eu que agradeço, é uma alegria, foi um prazer. Deus te abençoe e conversaremos mais vezes. Com certeza. Com Muito certeza. obrigado. Obrigado a todos. Tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria de continuar com essa canção que ainda fala de família, recuperando um pouco aquilo que foi dito. Vejam que esse processo de humanização acontece muito na família, no ambiente da família como escola do amor. A família é a escola do amor. Por isso, para você, família é.
Eu queria entender no que foi que ela mudou. Se o mundo evoluiu, o que nela melhorou. Se a família não vai bem, já é tempo de pensar o que o ser humano quer, onde as buscas vão levar. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Ser família é aprender, nos fracassos persistir, nas conquistas bem dizer, do amor não desistir. As palavras que eu disser dizem pouco a muito mais. Quem fizer da casa um lar terá um oásis, água de paz. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Uma prece vou fazer, em tuas mãos quero confiar. És meu Deus, és puro amor, a família vou te entregar. Senhor, entre nesta casa, põe teus anjos pra guardar. Tua bênção todo o tempo sobre nós venha morar. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é uma escola para amar. O que nós temos que fazer para agir bem? Você já se perguntou? E vejam o seguinte, nós podíamos nos perguntar, mas quem está querendo agir mal, por exemplo, em relação à sua família, aos filhos? Tem pessoas? Sim, tem. Mas a grande maioria quer agir bem. E por que mesmo querendo agir bem, acontecem tantas trapalhadas? Acontecem tantas formações distorcidas da personalidade, onde o jovem não assume com empenho, o casal não assume com responsabilidade os seus compromissos, enfim. O que nos faz agir bem? Nós poderíamos dizer, nós precisamos usar a cabeça. Mas quando nós usamos a cabeça, só fazemos coisas boas? Usar a cabeça não deveria ser o critério único. Nós falamos aqui de consciência. Consciência é aquilo que, de certa forma, emerge de uma reflexão profunda
e também da intuição profunda, que está ligada muito à verdade, ao amor. Então, usar a cabeça não basta. Outro critério que complementa a nossa tarefa de agir bem seria dizer assim: correto é o que brota do amor e não do ódio. Correto é o que vem do amor e não do ódio, porque se você odeia alguém, a tendência é ferir. Mas se você ama, a tendência é cuidar, fazer crescer. Mas só que a questão é o seguinte: a razão pode ser levada por sentimentos. Por isso você ama, você usa a cabeça, mas só que os sentimentos também muitas vezes nos enganam. Então, na educação, por exemplo, dos filhos, o pai e a mãe amam, mas eles podem ser dadivosos demais, eles dão tudo. Aí é a cabeça que está ali, é o amor que está aí, mas não é suficiente para formar a criança bem. Porque ela não pode ganhar tudo. Porque não é bom que ela ganhe tudo, porque ela não vai se formar a partir das crises, ela aprendeu só a ganhar. Por isso, a razão pode ser levada por sentimentos, e se for levada por ódio, ela machuca. Pessoas racionais também praticam a violência. Em nome da verdade que eu tenho na minha cabeça, então eu uso a minha inteligência, mas em nome da minha verdade eu posso sufocar e oprimir os outros. É quando aparece o fanatismo. A pessoa fanática, fanus, pessoa fanática, não é só aquela que tem uma ideia firme na cabeça. Ela tem uma ideia tão firme e ela quer que o outro viva essa mesma ideia que ela tem. Esse que é o problema do fanático. Por isso que a razão precisa, de certa forma, nos purificar sempre. Na filosofia, a correção está sempre ligada à verdade, e esta nunca está só do meu lado. O provérbio chinês diz o seguinte: se você quer estar na verdade, olhe o meio. Eu tenho a minha verdade, você tem a tua verdade, mas a verdade está no correto. A realidade sempre tem esses três lados: o meu, o teu e o correto. Esse é o provérbio chinês. A verdade da ética está no meio, no discernimento, na tomada de consciência, na humanização que nós somos convidados a nos fazer continuamente. Depois de ter dito isso, eu queria convidar vocês a rezar comigo, mas antes eu quero dar o número do nosso WhatsApp para você nos mandar um WhatsApp: 48-119-1696, 48-99-119-1696. Diariamente uma reflexão de 4 minutos que eu envio para mais de 200 rádios que você pode ouvir no seu celular. Vamos rezar a Nossa Senhora. Diante de Maria, nossa mãe, mãe educadora, formadora da personalidade de Jesus. Ali ele aprendeu a amar, a sorrir, a chorar. Diante dessa mãe, nós colocamos a necessidade do resgate dos valores, da nossa humanização, da nossa tomada de consciência, para fazermos bem de forma extraordinária as coisas simples e ordinárias. Vamos rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. Sobre você, sobre a tua família, sobre as tuas crises, a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Um forte abraço. Até o próximo encontro. Trezentos anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora de nossas famílias, intercessora e sustento na dor. És a Senhora das mãos que partilham a vida, os sonhos, a paz e o amor. És a Senhora dos mais pequeninos, dos corações machucados sem luz. És a estrela a guiar os caminhos, dar rumo certo apontando Jesus. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora morena das cores, as diferenças em ti encontram paz. A nossa pátria de tantos amores, a ti venério, respeito refaz. És mãe que ensina a ficarmos em pé, lançar sementes mesmo em meio à dor. Tua confiança nos mostra que a fé é a maior força se unida ao amor. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora